Boa noite, família TikTok Profeta. Então, e aí? Fazendo aqui uma rápida live, né? Só para esclarecer alguns pontos, né? No que diz respeito à revelação da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição, conforme 2 Tessalonicenses, né? E porque ainda não ocorreu a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra. Conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3, né? Ainda não ocorreu a revelação, ainda não ocorreu a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a igreja ainda não foi selada, né? Obrigado aí, gratidão a quem está curtindo a live aí. Muito obrigado, tá? Então, em primeiro lugar, a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra ainda não ocorreu, não aconteceu, porque a igreja não foi selada, não foi batizada, né? Depois ainda não ocorreu o primeiro ai da grande tribulação de 3 dores. E depois ainda não ocorreu o segundo ai da grande tribulação de 3 dores. Ou seja, é no segundo ai da grande tribulação de 3 dores que a igreja vai despertar, a igreja vai ressuscitar espiritualmente para a vida eterna. Até então, a apostasia, a falta de fé na palavra revelada do Senhor é o que vem retendo ou detém a revelação da manifestação do homem do pecado, o chifre pequeno, né? O chifre pequeno, o governo pequeno, né? Quem está retendo, quem detém a revelação da manifestação do chifre pequeno, o falso profeta, o anticristo, o filho da perdição, é a própria apostasia, porque toda a humanidade, a população brasileira e mundial, caiu da graça do Senhor. Então, o que ocorreu? Porque ainda não ocorreu a reunião de Cristo com os seus escolhidos de toda a terra, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 3. Essa reunião de Cristo com os escolhidos, com os seus escolhidos de toda a terra, não aconteceu simplesmente pela apostasia generalizada, idólatra, corrupta ou hipócrita, por parte de todos. Ninguém acredita na palavra do Senhor. Ninguém acredita na palavra revelada do Criador, né? E, portanto, a apostasia, a falta de fé, a incredulidade na palavra de Deus é o que detém, é o que está retendo a revelação da manifestação do chifre pequeno, do filho da perdição, ou ainda do anticristo, da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Quero também esclarecer um ponto. A própria imutável ou indivisível palavra do Senhor, ela diz o seguinte, que no mundo inteiro jaz o maligno. O mundo inteiro jaz o maligno. Então, de que forma o espírito do maligno, o espírito do anticristo, o espírito do diabo e de Satanás, que é o espírito da mentira, do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria, da corrupção generalizada, conforme determina a imutável ou indivisível palavra de Deus, o espírito do diabo e de Satanás, o espírito do anticristo é quem está no controle e domínio mundial de todos os reis, os governantes de toda a terra. Então, como é que o espírito do diabo e de Satanás, como é que o espírito do falso profeta, como é que o espírito do filho da perdição vem controlando e dominando toda a população mundial? Porque a igreja judaica é a mulher prostituta caída e divorciada de Deus. A igreja judaica é a mãe dos filhos, né? Dos filhos de Judá.
a igreja judaica, essa mulher prostituta, caída, divorciada de Deus, porém sentada em cima da ONU, né? Sentada em cima da ONU. A igreja judaica, mãe dos filhos da serpente, os judeus de toda a terra, a maior comunidade judaica, depois de Israel, está nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é a cabeça mais poderosa das sete cabeças da ONU. Então, lá nos Estados Unidos, tem a maior comunidade judaica depois da casa apostasiada ou apóstata de Israel. Então, se o mundo inteiro jaz o maligno, e Deus, o Criador, ainda não está no controle, nem o Pai e nem o Filho, que é Cristo, o Messias do Eterno, nem o Pai, nem o Filho, ainda não está no controle de toda a terra. Chegará um momento em que o mundo inteiro, né, se voltará para o Senhor e para o seu Cristo. Então ele reinará 1000 anos, ele governará toda a terra por toda a eternidade através da sua semente, a semente do Messias, a semente de Cristo. Até então, quem está no controle, no domínio mundial de toda a população mundial, até então, quem está conforme determina a imutável palavra do Senhor, conforme determina a imutável palavra do eterno Criador, por meu intermédio, conforme a Bíblia, quem está no domínio e no controle é o próprio espírito do diabo e de Satanás, o espírito da mentira, o espírito do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada. Esse espírito do anticristo, né, globalizado sobre toda a terra, esse espírito do diabo e de Satanás, a mentira, o engano, o roubo e a usurpação, é quem está no domínio e no controle de todos os reis, os governantes de toda a terra, conforme citou o Senhor outrora através da sua imutável palavra, seja através dos profetas, seja através dos discípulos e apóstolos. Nem o Criador e nem o Filho do Criador, no momento, não está no controle e no domínio da terra, mas está no controle e no domínio de toda a terra o espírito do diabo e de Satanás, através da igreja caída, prostituta e divorciada do Senhor. Então a pergunta, a questão, se o mundo inteiro jaz no maligno, como ele está tendo o domínio, como ele está reinando e governando toda a terra? Porque a palavra de Deus ela é fiel. E a palavra de Deus deve se cumprir. Nem tudo se cumpriu ainda. Nem tudo se cumpriu ainda. Então a palavra do Senhor é fiel, ela não volta atrás. E nem tudo se cumpriu, mas tudo deve se cumprir agora nos últimos dias, principalmente no que diz respeito ao milênio de Cristo, ao governo milenar de Cristo. Até então o selamento, o batismo da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, ainda no deserto em nossos dias, até então, tem o controle de todos os reis, os governantes de toda a terra, o próprio espírito do anticristo, o próprio espírito do diabo e de Satanás. O espírito da verdade ainda não reina. O Espírito Santo da verdade, o Espírito Santo do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Emanuel, o Espírito Santo da justiça e do correto juízo de Deus, por meio de Cristo, ainda não tem o controle de toda a terra. Ainda não está governando. Mas o Espírito do anticristo, o espírito do falso profeta, o espírito do diabo e de Satanás, que nada mais é do que o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da corrupção, da idolatria generalizada. Esse espírito do mal e da iniquidade é ele quem domina,
é ele quem está no controle dos governantes brasileiros e do mundo inteiro. Portanto, depois de explicar, depois do Senhor sobre mim explicar, né, essa situação, como é que o espírito do diabo e de Satanás está reinando, controlando ou dominando os governantes do Brasil e do mundo inteiro? Como é que o diabo, o espírito da mentira e do engano, do roubo e da usurpação, da idolatria e da corrupção generalizada, está no controle e no domínio dos governantes brasileiros e mundiais? Você crê que essa guerra na Rússia com a Ucrânia não tem o dedo ou as mãos do diabo por meio da igreja judaica, a igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, porém sentada em cima da ONU? Porque a grande Babilônia, a mãe, né, a mãe prostituta, a mãe, a igreja vadia, prostituta e divorciada de Deus, é Jerusalém, é Judá, é Israel. E é essa Jerusalém de baixo, escrava com os seus filhos, porque a nossa mãe deveria ser a Jerusalém celestial, a Jerusalém de cima. Mas a Jerusalém de baixo é escrava e alienada. É a mãe, em primeiro lugar, dos filhos de Judá. A semente da serpente, né? A semente do maligno, os filhos do diabo, conforme disse o próprio Senhor Jesus Cristo, quando este veio em vida, em carne e osso, para os seus no passado, o próprio Senhor Jesus Cristo os chamou de filhos do diabo. E lá em Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4 e o versículo 21, Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4 e o versículo 21, lá o Senhor chamou e ainda chama até a sua destruição total, radical e final, né? Jerusalém ou Israel, né? De nação pecaminosa, um povo pecaminoso. Isaías capítulo 1, versículo 2 ao 4 e o versículo 21. Jerusalém, que era cidade fiel, se tornou uma cidade infiel, prostituta, caída e divorciada de Deus. O divórcio para toda a nação pecaminosa de Israel, o divórcio está lá em Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3. Ali está a carta de divórcio do Senhor, dado pelo eterno Criador por meio do profeta Jeremias. Então essa mulher, a grande Babilônia, a mãe da semente, a mãe, né? A grande Babilônia, a mãe dos filhos do maligno, a mãe dos filhos da serpente, são os judeus. Então, a maior comunidade judaica, depois da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, a maior comunidade judaica, os filhos da serpente, os filhos do diabo e de Satanás, os filhos, né, do maligno, a semente da serpente, são os judeus. Então, se a mãe é a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, e é ela, a igreja judaica, né, é Jerusalém quem está sentada e montada em cima da ONU, é ela que controla as 7 cabeças da ONU, o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo inteiro, o G7. A igreja prostituta, a igreja judaica de Jerusalém ou de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre, ela não está sentada em cima de 7 montes ou 7 cabeças. Não. Ela está sentada em cima de uma grande besta, o quarto animal político, outrora descrito através de Daniel. Só que a ONU tem 7 cabeças.
As 7 cabeças são os Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Inglaterra, o Reino Unido, Japão, Itália e a França. São as 7 cabeças do corpo maléfico, né? Do corpo diabólico, satânico e corrupto da ONU. Fora as 7 cabeças e os 10 chifres, o G7 e o G10. É desse jeito que o espírito do diabo e de Satanás, é desse jeito que o espírito do falso profeta e do anticristo, do filho da perdição, controla e domina todos os reis e os governantes de toda a terra. Por quê? Porque a igreja judaica é a mãe. E a mãe dos filhos da serpente, os judeus de toda a terra, né? A maior cabeça dos 7 montes ou 7 cabeças da ONU é os Estados Unidos. E dentro do governo americano, dentro do governo dos Estados Unidos, está a maior comunidade judaica depois da nação pecaminosa de Israel. É eles quem controlam tudo. Então essa guerra lá na Ucrânia com a Rússia tem o dedo do diabo, o dedo ou as mãos do próprio diabo através da grande prostituta da nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Então todo mal e toda iniquidade que vem se tornando concreto, que vem se tornando real no Brasil e no mundo inteiro em nossos dias, desde ontem, conforme a imutável ou indivisível palavra de Deus, tudo procedeu da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus. E qual é esse fundamento bíblico? Jeremias capítulo 24, né? 23, 14 e 15. Jeremias capítulo 23, 14 e 15. Porque dos profetas de Jerusalém, e não do Vaticano, saiu toda a contaminação do mal e da iniquidade. Então, tudo que você pode pensar, tudo que você pode presenciar, ver ou sentir em nossos dias, desde ontem, tudo saiu da igreja prostituta, caída e divorciada de Deus, conforme a imutável palavra do Senhor. As guerras que você pode ver ou sentir ou presenciar em nossos dias, desde ontem, tudo tem procedência da igreja caída, prostituta e divorciada de Deus. Porque ela voltou novamente, desde o dia 14 de maio de 1948, como renovo bastardo, como falsa videira, como falsa oliveira. Israel retornou como o 8º império das trevas, novamente revivido pelo espírito do diabo e de Satanás através da ONU. Através da ONU. Israel retornou como falsa videira. Israel retornou como falso profeta. Israel retornou como o anticristo, como filho da perdição. Por essa razão, Israel é não só o anticristo, o filho da perdição, o falso profeta, mas é também o 8º império das trevas vindo dos 7. Por quê? Porque anteriormente Israel era guardado pela Inglaterra, por uma das cabeças do G7. Mas daí o espírito do diabo e de Satanás, o espírito da corrupção, né, se manifestou, né, a ONU, e assim Jerusalém, ou Israel, o chifre pequeno, voltou a reviver como renovo bastardo. Aí ela teve o controle de quem? Porque agregado à ONU, fora as 7 cabeças e os 10 chifres, fora o G7, o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, fora as 7 cabeças, os 7 montes da ONU, o G7,
o grupo dos 7 países mais ricos e industrializados do mundo, juntamente com o G10, os 10 chifres, o corpo da ONU é formado pela Unesco, pela OTAN, pelo Fundo Monetário Internacional, por 193 nações do mundo inteiro. Por 193 nações do mundo inteiro é o corpo da ONU. Fora o que eu não lembro agora. A Unesco, a OTAN, o Fundo Monetário Internacional, o G5, o G7, o G10, o G20, tudo são tentáculos da ONU, que tem 7 cabeças e 10 chifres, o G7 e o G10. Então bastou ela controlar as 7 cabeças da ONU. Essa igreja diabólica, satânica e corrupta, a sinagoga do Satanás, o trono de Satanás, conforme descreveu o Senhor através dos seus discípulos ou apóstolos por meio de Apocalipse, essa igreja diabólica da nação pecaminosa de Israel, a igreja judaica, ela é a mãe dos judeus, a semente do diabo, os filhos do diabo, a semente da serpente, os filhos do maligno. Atentem para a verdade, a justiça e o correto juízo de Deus por meu intermédio a vocês. Os filhos da serpente, os filhos do maligno, os filhos do diabo, conforme o próprio Senhor Jesus Cristo falou de viva voz, conforme ele veio, quando este veio pela primeira vez em vida, em carne e osso para os seus, e foi rejeitado. Gratidão aí, gente. Obrigado aí por quem tá dando presente. O Eliseu, né? O Eliseu. E aí, meu brother? Tá me assustando por quê, cara? Tô falando aqui da besta aqui, porra. Com 7 cabeças e 10 chifres, tu vem me dar um susto aí. Já pensei que era essa desgraça que era me atacar. Obrigado. Quem é que tá mandando? É o Eliseu mesmo. O Eliseu enviou rosa. 2 rosas aí, ó. Ei, Eliseu, cuidado, ó. Tu tem um nome de profecias, cara. Tá entendendo? Tu tem um nome de... É Eliseu, é? Parece que foi o profeta Eliseu que pegou uma unção dobrada, ó doido. Vocês não querem pegar essa unção dobrada do Senhor por meu intermédio. Olha aí, ó, o Eliseu, até o Eliseu agora me fez lembrar, me parece que foi Eliseu, o profeta, né? O Elias se foi, pegou o beco, já estava sendo perseguido demais, porque queriam catar a cabeça do profeta de Deus no passado. Ele pegou o beco. Pegou logo uma carruagem de fogo, saiu fora. Aí parece que ficou, se eu não me engano, Senhor, que me perdoe Deus, não sei se foi Eliseu. Eliseu ficou na parada e lá se veio a capa, ele pegou unção dobrada. Essa unção dobrada era para o Brasil, mas o Brasil não quer, eu sei a quem ofertar. O povo da minha mãe, biológica, meu povo etíope. E aí se eles pegarem quiserem pegar essa bênção dobrada, vocês brasileiros, ó. Miséria. Essa bênção dobrada, cara. Bênção dobrada, só tem 2 povos hoje em dia que pode pegar, mediante a obediência absoluta e incondicional, a imutável lei e a palavra do Senhor por mim mesmo, por meu intermédio. Só tem 2 povos. Israel não pode participar dessa batalha ou guerra santa. Por quê? Porque já foi destituído para sempre da glória de Deus. Israel não pode participar. Israel já foi expulso para sempre do jardim da terra prometida da glória de Deus. Então só tem 2 povos que podem pegar essa bênção dobrada. Ou é o Brasil, porque o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, está dentro do território de Roraima, Brasil, o eterno espiritual profético Monte de Sião. Mas eu já estou cansado e farto dessa nação idólatra, hipócrita, corrupta, diabólica, satânica conforme a sua mãe, a nação pecaminosa de Israel, para quem Deus deu carta de divórcio para sempre. Eu vou me calar para esse povo brasileiro.
E aí, depois que eu me calar para a população brasileira, que não quer nada com santidade, não quer nada com a purificação do seu próprio pecado, aí eu vou com o povo da minha mãe. Aquela bandeira ali, ó. Aquela bandeira ali é bandeira da Etiópia. É bandeira da Etiópia. Eu também tenho sangue etíope. Muito embora nasci no meio da terra, nesse jardim, nesse paraíso de Deus para o primeiro e para o último Adão, que eu sou, o Senhor me enviou para o monte de Sião, para a terra de Emanuel, para a terra de Naftali, ou terra de Zebulon, que quer dizer caminho do mar. Mas isso para vocês é loucura, porque todos estão mortos espiritualmente e jamais discernirão o que o Espírito de Deus fala por meu intermédio a vocês. Fala por meu intermédio a vocês. Então, de que forma o espírito do diabo e de Satanás está controlando e dominando o mundo inteiro, se não por meio da grande Babilônia, a mãe da semente do maligno, os judeus de toda a terra. E a maior comunidade judaica, depois de Israel, está onde? Na primeira cabeça dos 7 montes, ou 7 cabeças, da ONU, o quarto animal político mundial da ONU, que agregado tem em si mesmo 193 nações do mundo inteiro. Tem também o Fundo Monetário Internacional, a Unesco, aquela situação do Ministério da Saúde Mundial, né? Todos esses tentáculos compõem o corpo da ONU, onde a mulher prostituta está sentada ou montada e que, no espírito do diabo e de Satanás, está controlando os presidentes, os governantes, né? Seja através do poder legislativo, seja, em primeiro lugar, através do poder religioso mundial, ecumênico. Seja através do poder legislativo, judiciário e executivo. É dessa forma que o diabo, o espírito da mentira e do engano, está no controle mundial de todas as coisas. Mas para destruir toda essa obra do diabo, através de servos infiéis, por meio da religião e da política, o Senhor me enviou nos últimos dias, portando a salvação, o galardão e a solução. Mas esse povo boneco, marionete do diabo e de Satanás no Brasil, continua rejeitando e desprezando toda a verdade, continua rejeitando e desprezando a lei e o sábado da criação do Senhor sobre mim, restaurado por mim em nossos dias. Então, a partir do momento que eu me calar para essa população, né, eu vou ser voz de Deus, vou continuar sendo voz de Deus, boca de Deus, para o povo da minha mãe biológica, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África. E aí, depois que eu me calar e depois que o Senhor me calar para vocês, né, mas me fazer falar para o povo da minha mãe biológica, a rainha de Sabá, a rainha da Etiópia na África, aquilo que era para vocês receber em porção dobrada, vão receber também em porção dobrada um castigo severo. Vão receber em porção dobrada um castigo maior e severo do que aquele que virá para o mundo inteiro. Por quê? Porque a nação e a população brasileira, uma nação idólatra, hipócrita, uma nação e uma população, a população brasileira, uma nação idólatra, hipócrita, uma pátria diabólica, satânica e corrupta, não quer dar ouvido à lei e à palavra de Deus. Por mim mesmo, como Cristo do Senhor Jesus, eu sou o último Adão, eu sou o último profeta de Deus, portando a lei de Sião,
o selo do Deus vivo para selar, santificar, purificar e preparar a todos vós. Mas vocês não querem, não aceitam. Então, meu muito obrigado. Até mais. Fui. Tchau. O recado foi dado.